Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, possa te abençoar, possa te dar aquilo que você deseja no seu coração, dentro da perfeita vontade de Deus e dentro também dos motivos e objetivos que devem estar alinhados com a vontade perfeita do Senhor. Aqui estamos mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo dentro das mensagens do irmão Branham, onde nós queremos aqui enfatizar um assunto que é muito importante e que demanda e que precisa de uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que através da mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse 10:7, todos os mistérios de Deus foram revelados nesta última era por meio do mensageiro, a era de Laodiceia, ao anjo da igreja de Apocalipse 3:14. Este mesmo anjo, mensageiro da era de Laodiceia, é o mesmo mensageiro anjo de Apocalipse 10:7, do qual Deus lhe deu o livrinho aberto para que ele pudesse trazer as revelações, os mistérios que estavam ocultos e escondidos ali, naqueles 7 selos. E graças a Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo tem a revelação da palavra, tem a abertura da palavra, da qual abriu nosso entendimento acerca de determinadas coisas, acerca de muitas coisas das quais nós lá no mundo, lá no sistema religioso, lá nas denominações mundanas, através dos seus sistemas e dogmas e credos, nós jamais saberíamos, jamais entenderíamos. Mas, através de um anjo, através da mensagem de um anjo, nós tivemos nesta última era a abertura da palavra, tivemos então a mensagem revelada, tivemos os 7 selos revelados, que é a abertura da palavra, e trouxe para nós aqueles mistérios que estavam ocultos, mas dentro da palavra. Tudo estava dentro da palavra. Porém, nossa ótica, nossa maneira de ver era uma maneira religiosa, uma maneira adaptada segundo a tradição e segundo o que foi nos ensinado através de muito tempo, através das denominações, religiões do mundo. E nesta ocasião agora, neste momento, eu quero falar sobre um assunto que às vezes para o mundo é polêmico, para o mundo é polêmico, muito polêmico. Para as denominações é polêmico. Para alguns cristãos da mensagem, até mesmo pastores, também é polêmico. Mas na verdade, nós vamos tentar trazer aqui de uma forma mais simples, mais moderada, trazer aqui dentro das mensagens do profeta, dentro das mensagens do mensageiro que trouxe para nós nesta última era, sobre um assunto muito importante, sobre aquele ser lá no Jardim do Éden, sobre aquela árvore que não podia tocar nela, sobre aquela árvore que não podia aproximar dela. Eu estou falando sobre a serpente. A serpente. O que era a serpente? Quem foi a serpente? Há muitas traduções, há muitas maneiras de ver isso, há muitas interpretações, há muitas conclusões, mas o nosso profeta para esta era, William Marion Branham, nos trouxe a mensagem revelada e está tudo dentro das mensagens.
Ele disse, o próprio profeta nos ensinou, que a serpente era um homem. A serpente era um homem. Sim, é o que vocês acabaram de ouvir. A serpente era um homem. Eu sei que isto soa um pouco difícil, um pouco meio estranho nos ouvidos de alguns ministérios da mensagem. Evidentemente que vai ser um pouco difícil certos pastores, por um longo tempo nessa mensagem, pregando de maneira quase que superficial, vai ser muito difícil eles voltarem e subirem no púlpito e dizer abertamente para a igreja, para seu público em geral, nas redes sociais, no YouTube, dizendo ao povo que a serpente era um homem. E não, como diz as Escrituras, como os animais mais sadios, os animais mais espertos que havia no campo. Mas nós vamos mostrar isso também dentro das mensagens, ok? Antes de nós começarmos esse assunto, eu sou o pastor Vanderlei Costa, estou aqui no Tabernáculo da Fé, em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos aqui no Tabernáculo da Fé e os nossos cultos são todas as quintas às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Você é nosso convidado especial para estar aqui conosco em um desses cultos que nós temos aqui toda quinta e todo o domingo. Você é nosso convidado, você que mora aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e assim por diante. Nosso canal na internet é Mensagem Fundamental. Pois bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre este grande segredo, este grande mistério envolvendo estes três personagens aqui no Éden, que é a serpente, Eva e Adão. Vamos tomar as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 3, onde nós leremos o seguinte. Ora, a serpente... Bom, aqui já começa algo que precisamos pensar. A serpente. E o profeta vai mostrar isso. A serpente. Quando se diz a serpente, soa como se fosse feminino. Soa como se fosse feminino, colocando como a serpente. E por que não está o serpente, já que a serpente era um homem? Vamos mostrar isso também. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo. Veja bem, isso quem está escrevendo é Moisés. Moisés é que está escrevendo o livro de Gênesis. Ok? Muito bem. Depois nós vamos explicar por que Moisés chamou a serpente de uma das animárias mais espertas e mais astutas que havia lá no jardim, que o Senhor tinha feito. E esta, de novo, esta soa como feminino e não diz e este. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Muito bem. E disse a mulher à serpente, de novo, soa como se fosse feminino. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto, não fruta, do fruto da árvore. Árvore representa uma pessoa. Árvore representa uma pessoa. Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, de novo, soa como fosse feminino, a serpente diz à mulher, não, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão, falou dele e não dela, já falou dele, no dia que dele quem? Do fruto que está naquela árvore, a árvore é a pessoa.
porque no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, existe alguma árvore boa para comer? Tem alguma árvore boa para comer? Árvore aqui é pessoa, representa pessoa. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável. Existe alguma árvore desejável? Bom, se existe um pé de maçã e se produz maçã, eu desejo a maçã, não desejo a árvore. Se existe um pé de abacate e tem o abacate, eu desejo o abacate e não a árvore do abacate. E vendo a mulher que aquela árvore quer dizer pessoa, era desejável, árvore desejável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, existe alguma árvore boa para dar entendimento? Existe alguma árvore por aí? Tomou do seu fruto, o fruto que estava naquela pessoa, tomou do seu fruto e comeu. Essa palavra comeu está envolvida numa implicitação sexual. E deu também a seu marido. Ela foi e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. E ele, Adão, comeu com ela. Muito bem. Amados e preciosos irmãos que estão nos acompanhando aqui neste programa, aqui nesta matéria, neste estudo que nós vamos mostrar aqui. Eu sei que isto vai impactar muita gente, vai impactar muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que veem e mostram diferente. Por muitos anos, quando a mensagem, a semente da serpente chegou no Brasil, por muitos anos, nós ministros, nós pastores, nós quando íamos abordar o assunto da semente da serpente, não estou aqui desclassificando e não menosprezando nenhum ministério e nem rebaixando de forma alguma. Mas nós ministros, até mesmo eu, quando nós íamos abordar o assunto sobre a semente da serpente, nós abordávamos de uma maneira um pouco que superficial. Por exemplo, nós sabemos que não foi uma fruta que Eva comeu, nós sabemos que não foi uma maçã, nós sabemos que a serpente era um animal ereto, sabemos que a serpente falava, raciocinava, nós sabemos que foi sexo, tudo isso. Mas nunca abordamos o assunto original sobre a característica da serpente. Nós apenas falávamos que era um animal ereto, que andava, que falava, que conversava, que raciocinava e tudo, mas nunca abordávamos as características da serpente, sua característica, né? Agora, se a serpente é um homem, foi um homem, por que Moisés não disse? Por razões simples. E nós vamos mostrar. O profeta Irmão Branham nos explica dentro das mensagens. Dentro das mensagens. E aqui nós vemos, por exemplo, nós temos aqui, quero que vocês prestem atenção, o laser está aqui. Vamos aqui. Aqui temos a serpente. Temos aqui, ó, serpente, a setinha voltada para esse homem aqui, ó, que o profeta chega a dizer ter mais de 3 metros de altura. Era um homem lindo, mais lindo que Adão. Olha aqui, Adão. Mais bonito que Adão em formosura. Aqui está Eva. Aqui está Eva. Aqui está a serpente. A serpente era uma altura de 3 metros e poucos. Era bonito e formoso, a qual Eva desejou. Essa árvore aqui, desejou. Aqui temos Adão. A serpente era um homem.
Então, vamos observar isso aqui. O profeta Irmão Branham chega a dizer nas mensagens que quando Deus fez a serpente, presta atenção, não temos lugar nenhum nas Escrituras onde fala que Deus fez um par para a serpente. Não temos lugar nenhum onde Deus fala que ele fez um par para a serpente. Mas para Adão, ele fez um par, que era Eva. Então, observe para você ver. Em uma mensagem, deixe-me ver se eu estou com ela aqui, mensagem, existe uma mensagem que o profeta Irmão Branham disse, que a serpente tinha um lugar para, veja, a serpente tinha uma semente e tinha um lugar para ter uma alma. O profeta disse que a serpente tinha um lugar para obter uma alma. E onde é que a alma fica? Bem no coração. A serpente tinha um lugar para obter uma alma. Agora, por que Deus não colocou uma alma na serpente? Por que Deus não colocou uma alma na serpente? E diz o profeta que tinha um lugar para a serpente habitar uma alma. Mas por quê? Tem várias respostas do porquê. Por quê? A serpente, tudo era um propósito. Tudo era um propósito de Deus. Por quê? Se a serpente seria usada pelo diabo para inserir dele a semente na mulher e tendo uma alma, na queda, Deus teria que redimi-lo se ele tivesse uma alma. Mas ele não teve uma alma, Deus não colocou uma alma nele. Mas tudo que é pertencente a um homem, ele tinha. Tudo pertencente a um homem. Por isso que Moisés, quando descreve a serpente, descreve como uma das animais mais astutas que havia no campo em outros meios animais. Por quê? Ele chama a serpente de uma das animárias, porque ele não tinha alma. E todo animal não tem alma. O cachorro nem tem alma, o cavalo não tem alma, a ovelha não tem alma, o bode não tem alma. Então, não tem alma. Então, Moisés descreve a serpente como os animais do campo, porque ele não tinha uma alma. Ele não tinha uma alma, embora o profeta diz que quando Deus fez a serpente, deixou um lugar. Tinha um lugar para pôr a alma, mas Deus não pôs, porque na queda, no seu plano, tinha que ter a queda, e na queda tinha que redimi-lo. Teria que redimi-lo por ter uma alma. Como não tem uma alma, Deus fez o que tinha que fazer. Porém, Eva tinha uma alma, Adão tinha uma alma. Então, vejam bem, a serpente era um homem, não era apenas a designação de uma das animárias mais espertas que havia no campo. Essa designação Moisés colocou por causa da forma em que ele não tinha uma alma. Então, se não tem alma, é considerado um dos animais mais astutos que havia no campo. Então, vejam bem, vamos observar lá primeiro, em 1 Timóteo capítulo 2, você vai ver lá no versículo 13, se não me engano, no versículo 14, você vai ver nas escrituras, em 1 Timóteo 2,13, que Adão não foi enganado. Mas Eva, sendo enganada. Esse enganar aqui não foi com palavras, não. Não foi só com aquelas palavras, com aquela conversa que ela teve com a serpente, não. Esse engano que ela sofreu foi uma sedução. Ela foi seduzida.
a serpente, ela não era para tocar nele, mas ao tocar na serpente, e a serpente ao tocar na Eva, desencadeou sentimentos, despertou nela sentimentos femininos que outrora não conhecia, que outrora não sabia. Ela passou a ter sensações e achou que aquilo era agradável. E aquilo agradou ela. Então muitas pessoas pensam que a serpente era apenas um animal esperto que falava e que se conduzia e que raciocinava e que andava ereto e assim por diante, mas nós esquecemos do fato principal: a serpente era um homem. Eu fiz essa ilustração aqui para ficar melhor para os irmãos entenderem a abordagem e a forma de nós explanar. Veja aqui, o homem, 3 metros e pouco, a serpente, aqui está Eva e aqui está Adão. A serpente era um homem. Bom, mas para isso, pastor Vanderlei, isso muda tudo. Mas para isso o Senhor tem que provar, dentro da mensagem do profeta, que a serpente era um homem. Bom, tudo o que eu vou dizer agora, o meu profeta William Marion Branham me sustenta. William Marion Branham endossa o que eu vou falar. O profeta William Marion Branham dará amém, porque foi ele mesmo que ensinou. E está tudo nas mensagens. Não está nada fora das mensagens. Vamos pegar, por exemplo, você aí, irmão, irmã, pastor, seja quem for, pega a mensagem Religião Híbrida, parágrafo 80. Religião Híbrida, parágrafo 80. Religião Híbrida, parágrafo 80. Vocês vão ver aí na parte C o que está escrito assim, presta atenção. A ciência está tentando descobrir agora os ossos de alguma criatura entre o macaco e o homem e aplicando isto a uma raça de cor e assim por diante. Eles estão ignorantes, como vieram. A serpente era um homem. Não sou eu que estou dizendo, é o profeta que está falando. A serpente era um homem. Então, o irmão Branham está falando então que a serpente era um homem. Então quer dizer que o profeta está confrontando com Moisés? Não, ele não está confrontando com Moisés. Moisés, quando especifica a serpente, fala como um dos animais mais astutos do campo que Deus havia feito. Mas porque ele não tinha uma alma, o considera como animal. E está certo. Mas vem o profeta e diz, havia um lugar nele para pôr uma alma. Havia um lugar. Deus, quando fez a serpente, fez o coração, deixou aquele lugarzinho para pôr uma alma. Deus não pôs por causa do seu projeto, por causa do seu plano, por causa daquele propósito que ele tinha antes da fundação do mundo. Muito bem, vamos decorrer aqui diante das mensagens do profeta. Perguntas e respostas número 1, parágrafo 108. Vejam, estes gigantes eram cananeus, eram filhos de Caim, o qual era o filho da serpente. E a serpente era um homem. Perguntas e respostas número 1, parágrafo 108. Mas vamos decorrer também mais na mensagem do profeta, porque é muita coisa, tem muita coisa, e eu não sei se vai dar para gravar aqui tudo. A semente da serpente, parágrafo 215. Veja, mas a revelação espiritual de Deus prova, através da Bíblia,
que isto foi uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Bom, o profeta está dizendo aqui, a semente da serpente, 215. Prova que, veja, a revelação espiritual prova que o pecado original no Éden, que afastou o homem de Deus, foi uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher. Ilegalmente. Então, entre esses dois aqui, entre esses dois, serpente e Eva, houve uma relação sexual da qual Eva estava adulterando contra o seu marido. Então, o pecado não foi relação sexual que trouxe essa desgraça toda na terra, no mundo, fazendo relação sexual ele e Eva. Não foi Adão com Eva. Ele é o marido e mulher, então não pode ser pecado. Então tinha que ser Eva com outro homem. E este homem é a serpente que está aqui, Vê? Aí está. A revelação espiritual de Deus prova através da Bíblia que isto foi uma relação sexual entre o homem e mulher, ilegalmente. Foi daí que vieram os gigantes. Então, aqui você observa, que quando a serpente fez relação sexual com Eva, Eva então se engravidou, Eva então provou desse fruto aqui, dessa árvore, desse homem. Ela então se engravidou da serpente aqui. A serpente tinha uma semente, depositou essa semente no ventre de Eva, e essa semente cresceu e era um filho, da qual pôs o nome de Caim. Caim é filho da serpente entre esses dois aqui, Caim é filho desses dois aqui, serpente e Eva. Caim. Depois que Eva provou desse fruto, depois que Eva provou dessa sensação, dessa relação sexual que foi ali entre os dois, Eva sai e no mesmo dia vai e encontra com Adão e explora no corpo de Adão o que a serpente explorou no corpo de Eva. Adão nem sabia, mas quando Eva explora o corpo de Adão, Adão também sente as mesmas coisas, viu que ela tinha caído, então Adão, para poder redimir sua esposa, para poder amá-la, fez a mesma coisa e ele comeu ou relacionou com ela, com ele. Então, irmãos amados e pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, vamos mais para as mensagens do profeta? Perguntas e respostas número 3. Parágrafo 326. Então, ele não podia ser o filho de Adão. Ele quem? Caim. Caim não podia ser o filho de Adão. Então, tinha que ser filho da serpente. E ele não poderia ser um filho sem ter tido uma relação sexual. Agora eu pergunto, animal faz relação sexual? Animal tem relação sexual com mulher? Animal faz relação sexual? Pela natureza, animal cruza. Animal se cruza. Animal não faz relação sexual. Vê? Perguntas e respostas, número 3, 326. Então, Caim, não podia ser filho de Adão. Então, ele tinha que ser o filho da serpente. E ele não poderia ser um filho sem uma relação sexual. Bom, a serpente, diz o profeta, que era uma pessoa. Pessoa tem personalidade. Existem pessoas que têm personalidade. Não existe uma pessoa sem uma personalidade. E a serpente tinha uma personalidade porque era uma pessoa. Não sou eu que digo, mas é a mensagem que vai nos dizer agora na mensagem Semente da Serpente, parágrafo 113.
Semente da serpente, parágrafo 113. A serpente era uma pessoa. Aqui. A serpente era uma pessoa. Semente da serpente, 113. Aqui está o que tem acontecido. E eu creio e posso sustentar pela Bíblia que foi a serpente que fez isso. A serpente é aquela pessoa, é aquela pessoa, chamando um animal de pessoa. Você chama seu cachorro de pessoa? Você chama seu cavalo de pessoa? Você chama seu bichinho de estimação, seu gatinho de pessoa? Você chama os animais que você tem lá na fazenda, no sítio de pessoa? Mas aqui o profeta está chamando a serpente de pessoa. E eu creio no profeta. Você não crê não? Você não crê na mensagem do profeta? Você não crê que os mistérios foram revelados? E agora, ministro? E agora, pastor? Será que você teria esta liberdade com seu povo de subir no púlpito e dizer para o povo que a serpente era um homem? Era uma pessoa? Era um homem? Aqui na minha igreja, no nosso ministério, não há problema nenhum. Toda a igreja tem este conhecimento, temos este conhecimento. Vê? Semente da serpente, 113. Aqui está o que tem acontecido. Eu creio e posso sustentar isso pela Bíblia, que foi a serpente que fez isso. A serpente é aquela pessoa, olha aqui, olha. Eu coloquei eu fiz essa imagem aqui, fiz esse banner, mostrando aqui até mesmo na foto que a serpente aqui é muito mais bonito que Adão. Olha Adãozinho aqui, ó. Ele é bonito também, mas olha só. A serpente aqui é muito mais beleza, olha, muito mais bonito, olha só, mais bonito, mais musculoso, mais corpurudo, olha só. Olha só. Só foi Eva tocar na árvore, só foi Eva tocar. Deus disse, não toque, não fale, não coma. E ela tocou e desencadeou um monte de sensações e emoções, você sabe das quais eu estou falando. Então, muito bem. Vamos então na outra mensagem, que o profeta disse que no momento em que a serpente estava fazendo relação sexual com a Eva, naquele momento ele viveu como marido, viveu como esposo para Eva. O Éden satânico 105. Assim sendo, Satanás, a serpente, na verdade, foi o esposo de Eva. Ué, um animal? Um animal sendo esposo? Que negócio é isso? Um animal sendo esposo? Não era um animal, gente, era um homem. A serpente era um homem. Assim sendo, a serpente foi esposo de Eva antes que Adão alguma vez a conhecesse. E ela a enganou, seduziu. A Bíblia diz que enganou e então ela soube que estava nua. Presta bem atenção. Soube que estava nua. Agora, a semente da serpente, veja bem, estava dentro de Eva. Agora, a ciência mostra que para uma mulher gerar um filho, ela já produz por si próprio 23 pares de cromossomos feminino, que já está na mulher. Mas para ela gerar um bebê, precisa de 23 pares de cromossomos do homem. Para gerar um bebê é necessário 46 pares de cromossomos para gerar um bebê, para gerar uma criança. E a criança herda os laços do seu pai junto com seu DNA. Vamos pegar, por exemplo, em Gênesis 4. Quando Adão conheceu Eva, ela alcançou do Senhor um varão e chamou o nome dele de Caim. Está escrito assim na sua Bíblia? Porque na minha também está. E conheceu Adão a Eva e ela engravidou, não foi? E ela deu à luz a um filho e colocou o seu nome de Caim. A Bíblia não está dizendo, veja bem, ela disse, alcancei do Senhor um varão. Eva diz, alcancei do Senhor um animalzinho.
Eva diz, alcancei do Senhor um animalzinho, ou ela diz, alcancei do Senhor um varão? Vejam bem. É claro que em Gênesis 4, Moisés está apenas mostrando um ato, e não o segundo ato, o ato em si, não mostrando outro ato. Porque quando ela leva o seu fruto, que está no meio dela, você sabe qual é o fruto que está no meio da mulher, leva para Adão e ele come com ela engravida também. Mas na hora de dar à luz, gêmeos, quem sai primeiro é o primogênito, quem sai primeiro é Caim. Quem sai primeiro é Caim. E quando Caim sai, ela diz, alcancei do Senhor um varão. Ela não diz, alcancei do Senhor um animalzinho. Varão é homem, varão é pessoa. Veja, o profeta irmão Brana diz que a serpente fez amor com Eva. Animal faz amor? Deixe-me dizer, animal faz amor, irmão? Animal faz amor? Pelo que eu sei, animal cruza. Animal faz cruzamentos. Animal não tem desejo sexual. Animal cruza, principalmente quando está no cio, em algum lugar. Mas aqui o profeta diz, na mensagem A Semente da Serpente, 130, diz o seguinte, o que ele fez? A serpente. Ele começou a fazer amor com Eva. O profeta não está dizendo assim, ele começou a cruzar com Eva. Não. Qual é o animal que faz amor? Ele começou a fazer amor com Eva. Ele viveu com ela como um marido. A serpente era um homem. E não somente como descrevemos ali em Gênesis como uma das animais mais astutas do campo, porque esta foi a maneira que Moisés colocou, porque havia um mistério envolvido ali. E Moisés não foi taxativo em colocar essas coisas, porque Deus sabia que era necessário que no tempo da consumação o segredo, os mistérios seriam revelados. Porém, todos os profetas sabiam. Moisés sabia que foi sexo, Moisés sabia que era um homem, todos os profetas sabiam. Davi sabia, Salomão sabia quando ele escreveu lá seu provérbio, Paulo sabia que era um homem, sabia que foi sexo quando ele escreveu 1 Timóteo. Eles sabiam, só que essas verdades pereceram, essas verdades sumiram, essas verdades foram jogadas para o ar no tempo em que a igreja se denominou, quando tudo foi organizado, denominado, e as verdades, as revelações foram embora, foram destruídas. Mas Deus havia prometido que no tempo do fim os mistérios novamente seriam revelados e dado à igreja outra vez. Vamos fazer uma pequena observação. Veja, começou a fazer amor com Eva, viveu como marido, semente da serpente 130. E ela viu que isto era agradável, então ela foi e falou com seu marido, mas já estava grávida. E ela trouxe o seu primeiro filho, o qual seu nome era Caim, filho da serpente. Observação. A razão, motivo de Moisés chamar esse homem da serpente, chamar esse homem de serpente, de besta, astuto que outros animais, é porque, por revelação, Moisés sabia que Deus não pôs nele uma alma. E o profeta disse que tinha lugar para uma alma, e Deus não pôs. Vê? Havia 3 pessoas no Éden, 3. Adão, uma pessoa, Eva, outra pessoa, a serpente, outra pessoa. Porém, nesse aqui, Deus não colocou uma alma. Apocalipse 5, parte 2, 144, o profeta de Deus disse, se a serpente não tivesse vindo, se ele não tivesse nenhuma semente, então Cristo não teria nascido.
Porque ele disse: colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. E se a semente da serpente fosse um mito, então Cristo também seria um mito. Do mesmo modo, a igreja seria um mito. Vem? É tudo. Você não pode separar isto. A serpente tinha uma semente, e é daí onde realmente eles se confundem. Perguntas e respostas número 9, 178. Deus disse: eu porei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Semente. A serpente tinha uma semente literal e vem através de Caim. Caim era um homem ou era um animal? Caim era um homem ou era um animal? Se Eva estava grávida também de Adão, deixa eu perguntar, Adão era um homem ou era um animal? Se Abel era um homem, era fruto de um relacionamento sexual, o pai dele era um homem ou era um animal? Se Eva estava grávida da serpente, do homem chamado serpente, Caim era um homem ou animal? A mulher não tem semente. Bom, perguntas e respostas número 9, 183. Não era a semente do diabo, era a semente da serpente. E a serpente tinha uma semente. A Bíblia disse que tinha uma semente. E a semente da serpente, todavia, existe. Todavia existe. Vem? O plano de Deus foi certíssimo ao colocar a serpente no Éden e não colocar nele uma alma. Porque pecando ele ou usando o diabo ele cairia, ele faria algo que Deus não queria. Então ele caía numa armadilha. Então nesse caso, ele teria que ser redimido. Deus não colocou uma alma na serpente. Deus não colocou uma alma nessa pessoa, nesse homem chamado serpente. E se não tem alma, declara-se um animal. Declara-se um animal. Mais astutos, como diz Moisés. Mas aí vem o profeta, cobrindo todas as coisas, revelando tudo, consumando tudo, a revelação, nos dizendo que era um homem. Vejam bem, muitos ensinaram sobre a semente da serpente, mas para mim sempre faltava algo mais para ser entrelaçado, para unir perfeitamente a revelação, no meu ver. Aí está a modéstia à parte. Amados e preciosos irmãos, ministros e pastores, e membros, vocês que têm seus pastores, não quero de forma alguma que vocês coloquem seus pastores num canto. Não quero que vocês coloquem eles num canto, dizendo, não, o senhor tem que ensinar dessa forma, conforme foi mostrado, conforme foi ensinado e tal. Não, de forma alguma. Esse vídeo é para mostrarmos a maneira que era colocada, a maneira que foi revelada. Mas não está fora da mensagem, está tudo dentro das mensagens. Eu não sei se é por causa de medo, eu não sei se é por causa de receio, de pregar isso do púlpito, de mostrar a verdadeira pessoa, a verdadeira razão, o verdadeiro homem aqui no Jardim do Éden, que é a serpente é o homem, soa como feminino, mas é masculino, né? Mas eu quero mostrar mais adiante alguma coisa aqui para os irmãos, para não ficar só nisso. Também nas mensagens do profeta, eu quero mostrar, vamos falar um pouquinho sobre as características da serpente, as características dela, entendeu? As características dele. Porque quando falamos dela, serpente, soa como feminino, mas é dele, serpente, né? Dele. Vamos, por exemplo, características que a serpente era um homem. Veja. Antes de tudo, vamos ver o que Eva disse em Gênesis 4:1. Já falamos isso, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Pois bem,
todos sabemos que Caim não era o filho de Adão com Eva. E se Eva disse, alcancei do Senhor varão, ela não disse, alcancei do Senhor um animal ou um animalzinho. Portanto, sabendo que a mulher não tem semente, e somente o homem tem o germe de vida, então a serpente era um homem. E por cima de tudo, o pai de Caim, e o bebê herda os traços do pai. Outra característica de que a serpente era um homem. O profeta nos ensina que árvore na Bíblia representa ou fala de pessoa. E Eva tinha visto que aquela árvore, pessoa, era boa para se comer e agradável. Então vemos aqui que a serpente era um homem. A serpente sendo um homem, havia lugar nele para pôr uma alma, e Deus não pôs nele, pois pecando como Adão pecou, havia de abrir-se uma porta de redenção para a serpente. Mas como Deus não pôs uma alma na serpente, assim como os animais que não têm redenção, entenderam? Quando Eva e a serpente se relacionaram, eles fazem amor ou se cruzam? Humanos não se cruzam com animais, e sim animais com animais é que se cruzam. Vejamos o profeta. Ele disse na semente da serpente, 130, que ele fez amor com Eva, viveu como marido. A relação entre o marido e mulher é chamada de amor. Nenhum homem ou mulher faz amor com animal. Eva não estava prenha, Eva estava grávida deste ser, deste homem serpente. E o que tinha dentro do seu ventre era um feto humano, um bebê. A serpente não tinha alma, mas tinha lugar para uma alma. Mas seu filho com Eva, Deus permitiu que tivesse uma alma, pois no nascimento cabe a Deus o fôlego de vida. Como o profeta descrevia a serpente? Como que o profeta descrevia a serpente? Como que o profeta descrevia esse homem aqui, ó? Como que o profeta descrevia a serpente? Quando se trata desse assunto em várias igrejas e em vários ministérios, eles apontam o básico da revelação, dizendo que não foi maçã, e que foi sexo, e que o animal era ereto, e que falava, e que andava, e era mais próximo do homem, etc. Tudo bem apontar o povo dessa maneira, porém, isso vai muito mais longe do que alguns pensam. O cromossomo humano compartilhado, isto é, quando os pares de cromossomos se juntam, formam um bebê. E sem esse compartilhamento de cromossomos humano, jamais poderia vir ou nascer um bebê ou um feto. Para gerar um bebê, é necessário 23 pares de cromossomo masculino com mais 23 pares de cromossomos feminino. Quando eles se cruzam, se compartilham, ali gera um bebê, ou seja, uma criança. E se Caim um dia foi um feto, um bebê, uma criança, evidentemente que só os 23 pares de cromossomos de Eva não seria o suficiente. Tinha que haver mais 23 pares de cromossomos masculino para que viesse esse bebê. Então, a serpente era um homem, religião híbrida 80. O profeta diz que a serpente era uma pessoa, a semente da serpente 113. Observação, você tem um animal em casa, você diz que ele é uma pessoa? O profeta diz mais que um homem gigante. Mas, o profeta diz mais, que a serpente era um homem gigante. Veja bem, na nossa cultura, na nossa ciência, no mundo, quando um homem passa de 2,15 metros, ele se torna gigante. Quando um homem passa de 2,12 metros ou 2,15 metros, eu não sei, ele é considerado um gigante. A serpente tinha 3 metros e pouco. A serpente tinha 3 metros e alguma coisinha. E o profeta diz, parágrafo 108, perguntas e respostas, número 1, ele diz, esses gigantes eram cananeus e eram filhos de Caim, o qual era o filho da serpente. E a serpente era um homem gigante. É o profeta que diz. Então, meus amados e preciosos irmãos que estão nos acompanhando, aqui nós demos apenas uma pequena mostra
dos estudos sobre a matéria de que a serpente era um homem. A serpente não era apenas uma das animais mais astutas que havia no campo, como Deus fizera. Moisés, ele descreve a serpente dessa maneira, deixando envolto em um mistério, porque a palavra ali, por exemplo, comer, e ela comeu do seu fruto. Comeu ali, ela tem uma conotação sexual. Comeu ali, tem a conotação sexual, comeu. Depois ela pega do seu fruto, leva para Adão e ele come com ela. Outra conotação sexual. Porém, quando Moisés se dirige à serpente, fala como os animais mais astutos que havia no Éden que Deus criara. Então você pega lá na frente, quando Paulo disse que a serpente enganou Eva. Adão não foi enganado, mas a Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Este engano ali de Eva não foi só por palavra, não foi expressão apenas. Esse engano aqui foi a sedução. Ela foi seduzida e ela fez relação sexual com a serpente antes mesmo que Adão a conhecesse como sua esposa. Então, o que Deus fez depois? Deus fez depois o quê? Deus então, vendo que eles vendo que estavam nus, eles então se esconderam. Depois que eles fizeram amor, depois que eles fizeram relação sexual, eles então viram que estavam nus e se envergonharam e correram entre os arbustos e cozeram folhas de figo e então cobriram as suas partes íntimas. Então Deus descendo no entardecer, procurando pelos seus filhos. Então Deus descendo, chamando Adão, Adão, Adão. Nunca chamando pela mulher, chamando por Adão, porque Adão é o cabeça da mulher, o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. Veja, Deus chamando por Adão, responsabilidade. Adão, onde tu estás? Adão, Adão. Adão diz, ó Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu estava escondido, porque eu temi, porque eu estava nu, e eu temi sair na tua presença nu. Deus disse, mas quem te mostrou que estava nu? Como é que sabestes que estava nu? Como descobristes que estava nu? Como você entendeu que estava nu? Senhor, o negócio é o seguinte, Senhor, sabe a mulher que tu me deste? A mulher que tu me deste, ela me deu do seu fruto, presta bem atenção, me deu do seu fruto. Qual é o fruto que está no meio da mulher? Qual é o fruto que está no meio da mulher? Ela me deu do seu fruto, Senhor, e eu comi. Em outras palavras, eu transei, eu fiz amor, eu fiz sexo. Então, Deus se dirige para Eva, e Eva diz, ó Senhor, o negócio é o seguinte, Senhor, a serpente foi que me enganou. Ela me seduziu, ele me seduziu, ele veio com carícias, ele veio tocando em mim e aquilo foi despertando desejos, foi tocando meu corpo, em parte dos meus corpos e foi desencadeando emoções e foi desencadeando certas emoções, certos sentimentos que antes não tinha e tal, e aquilo começou a ser agradável, eu tomei do seu fruto e comi, ele me enganou, me seduziu. E conquistou. Então Deus vira para a serpente e diz, maldito és tu entre os animais do campo. Entre os animais do campo. Maldito és tu. Maldito és tu. Deus amaldiçoou a serpente ali. Amaldiçoou esse homem. Amaldiçoou esse homem. Tirou toda a característica humana, masculina dele, e amaldiçoou, se tornando uma víbora, se tornando, como nós chamamos hoje, de uma cobra, uma víbora rastejante. Naquele momento, Deus tirou toda a sua fisionomia, tirou toda a sua característica humana, toda a sua fisionomia humana, e a tornou como uma víbora, tirando dele todos os ossos, modificando todo o seu genoma, todo o seu corpo,
passando a ser um animal rastejante, e pó comerás todos os dias no fim da sua vida. Aí está. Aqui está. Deus então pegou esse homem belo, bonito, que está aqui na frente de Eva, e tirou os ossos da serpente, arrancou-lhe os ossos, a deformando, tornando uma víbora rastejante. Porque antes não rastejava, ele andava, era um animal ereto, conforme está escrito em Gênesis 3. Era um animal ereto. Era uma pessoa ereta, como Adão também era ereto. Então Deus tirou toda a sua fisionomia, Deus tirou toda a sua característica humana. E aí vem o profeta e diz aqui na mensagem, aí vem o profeta e diz na mensagem religião híbrida, no parágrafo 80, e diz o seguinte: a ciência está tentando descobrir agora os ossos de alguma criatura entre o macaco e o homem e aplicando isso a uma raça de cor e assim por diante. Eles estão ignorantes como vieram. A serpente era um homem. A serpente era um homem. Religião híbrida 80. Então vejam bem, aqui está. Mas aí Deus amaldiçoando a serpente, tirando dele toda a sua característica humana, então já tinha acontecido o ato. Dentro de Eva já tinha o germe, já tinha a semente dele deixada no útero, no ventre de Eva. Já tinha deixado. E aí não tinha esse negócio de fazer aborto, né? Não poderia fazer aborto, não poderia tirar isso, porque o plano de Deus seguia, o plano de Deus estava indo perfeitamente bem, o plano de Deus estava indo corretamente bem. Vê? Eva foi criada para esta característica, diz o profeta. Eva foi criada com condições de cair. Ela foi criada com condições. Não sou eu que estou dizendo, é o profeta que está dizendo. Eva foi criada com condições de queda, de cair, para que o plano de Deus pudesse ser manifestado e conhecido, tendo em si duas linhagens, duas sementes. Então, dentro de Eva tinha a semente de Adão, que também foi relação sexual, que foi Abel, e dentro de Eva também estava a semente da serpente, que era Caim. Porém, muitas pessoas pensam que Caim tinha a mesma altura de Abel. Não, Abel era um gigante como o pai. Porque Caim era um gigante como o pai. Entendeu? Abel herdou o mesmo tamanho, né? Fisionomia do pai, de Adão, que é Adão. Mas o filho que estava dentro de Eva, que é filho da serpente, herdou os traços, a fisionomia, tendo a mesma altura do pai. Era um gigante também, 3 metros e alguma coisa. Então, quando você imagina Abel e Caim caminhando, os dois juntos ali, você não pensa que eles tinham a mesma estatura não, tá? Abel tinha que olhar para cima para ver seu irmão. Tinha que olhar para cima para falar com Caim, porque ele era alto, gigante também. E Caim tinha que olhar para baixo, para olhar, para falar com seu irmão Abel por parte de mãe. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa ter nos ajudado nesse ponto. E tem muito mais coisas, depois tem muito mais coisas para nós podermos falar, como que a semente da serpente passou dentro da arca, como que a semente atravessou a arca e outras coisas mais. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família. Aí está um assunto que é muito importante, né? Muito importante, com mais lucidez, com mais revelação da palavra. E eu creio que isso possa ajudar a todos, né? Estou falando isso para ajudar outras pessoas, né? Até mesmo ministérios, porque aqui na minha igreja, aqui no meu ministério, na minha igreja, graças a Deus, eles sabem disso, conhecem isso. Eu não estou aqui pregando, ensinando para eles nesse vídeo, porque eles já conhecem isso, já sabem, têm conhecimento dessas coisas
tem conhecimento dessa grande verdade revelada. Mas isso é feito para poder ajudar alguém que esteja do outro lado e que precisa de uma ajuda, que estava meio confuso sobre a semente da serpente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Vanderlei Costa, estamos aqui no Tabernáculo da Fé, em Sazedo, na rua Nicolina Rodrigues Coutinho, número 560, no bairro Serra Azul, com os cultos todas as quintas às 9h30 e domingo às 18 horas. Você é nosso convidado especial. Lembrando que dia 20, 21 e 22 de março nós teremos aqui uma festa, teremos aqui uma comemoração, uma confraternização de aniversário de ministerial aqui em Sazedo. E você e sua família são nossos convidados especiais, ok? Até outra matéria, até outro estudo para nós termos mais conhecimento da palavra revelada. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.